Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos fazer alguns exercícios sobre a lei de Ohm. Iremos exercitar um pouco sobre aquelas fórmulas que já estudamos. Então vamos lá, questão 1. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são de 6 volts, 20 mA. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é de 150 ohms, sempre com a lâmpada acesa ou apagada, 300 ohms, sempre com a lâmpada acesa ou apagada, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior com a apagada, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada, 600 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Bom, primeiro que o exercício ele nos está pedindo para calcular a resistência. Ele nos deu alguns dados que nós iremos remover para fazermos a nossa resolução. Então vamos lá, vamos tirar os dados. O exercício nos deu a diferença de potencial, 6 volts. Nos deu a corrente elétrica de 20 mA, só que quando formos fazer o cálculo na lei de Ohm, esse valor tem que estar convertido para amperes. Então, 20 mA é a mesma coisa que 20 vezes 10 elevado a menos 3. E a resistência é o que nós precisamos calcular. Bom, então, aplicando a relação da lei de Ohm, U é igual a R vezes I, nós temos, substituindo as letras pelos seus números correspondentes, 6 é igual a R vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, isolando o R, nós chegaremos a essa divisão e realizando essa divisão nós encontraremos que a resistência equivale a 300 ohms. Porém, se vocês observaram nas alternativas, vocês podem voltar um pouco o vídeo e observar lá as alternativas, fala sobre o filamento da lâmpada. Então, uma coisa que eu queria enfatizar para vocês é que a resistência é variável com o aumento de temperatura. Então, quando a temperatura do filamento é bem menor, quando a lâmpada está apagada, então a resistência também é menor. Certo? Então, das alternativas aqui, nos condiz a resolução é a letra D, 300 ohms, foi o que nós acabamos de calcular. E com a lâmpada acesa, no caso esse valor, é com a lâmpada acesa. E quando nós apagamos a lâmpada, ela pode possuir um valor bem menor. Vamos à questão 2. Um resistor de 10 ohms, do qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Sendo a corrente elétrica na associação igual a 4,5 amperes, o valor do segundo resistor em ohms é... Bom, essa questão fala sobre uma associação em paralelo de resistores. Antes de nós começarmos a resolução, eu queria mostrar para vocês como que é a configuração de uma associação paralela de resistores. Bom, e fala também algumas características que essa configuração apresenta. Vamos lá. Observe que aqui eu tenho IT, que eu vou chamar de corrente total. Essa corrente que sai da fonte geradora V1, ela, ao chegar nesse ponto, ela consegue encontrar dois caminhos. Então, eu tenho um caminho que vai para R1 e um caminho que vai para R2. A corrente ela se divide proporcionalmente de acordo com o valor dos resistores. Então, uma parte dessa corrente vai vir para R1, outra parte vem para R2. Na questão ele fala assim, a corrente total é 4,5 amperes.
um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes. Então, se nós dissermos que R1 vale 10 ohms, e por ele veio 3 amperes, quanto que resta para R2? 1,5, porque 3 amperes está aqui, 1,5 tem que estar aqui para que somados chegue a dar 4,5 amperes. Então, essa é uma das características do circuito em paralelo. A corrente ela se divide proporcionalmente. Bom, um outro detalhe muito importante no circuito em paralelo é que a tensão ou a diferença de potencial ela é igual nos dois resistores. Então, se o meu V1 vale 30 volts, a diferença de potencial em R1 é 30 volts, a diferença de potencial em R2 é 30 volts. Então, essa é uma outra característica importante. Bom, agora vamos à resolução. Então, nós sabemos que 3 amperes passa pelo resistor de 10 ohms. Então, eu tenho o valor da corrente, eu tenho o valor da resistência, basta eu aplicar na lei de Ohm, e aí eu vou encontrar o valor da diferença de potencial no resistor de 10 ohms. Claro, se aqui mede 30 volts, significa que no outro resistor também é 30 volts. E a fonte geradora também tem 30 volts. Certo? Como nós deduzimos no início que se aqui tem 3 amperes e o valor total é 4,5, então resta 1,5 para cá. Então eu tenho a corrente aqui, eu tenho o valor da tensão que passa aqui, que é 30 volts. Agora basta eu aplicar na lei de Ohm. Então, 30, que é igual a R vezes 1,5, eu vou isolar o R e vou chegar ao valor da resistência que eu preciso, que no caso é 20 ohms. Bom, vamos à questão 3. Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ quando ele é submetido a uma diferença de potencial de 200 volts. Bom, a primeira coisa que a gente já vê que está diferente aí é esse valor de 1 kΩ ou 1 kΩ. O valor de 1 kΩ representa a 1000 ohms. Esse K ele representa 10 elevado à terceira, ou seja, 1000. Então, na hora de fazermos os nossos cálculos, nós temos que converter esse valor, não colocar K. Então, aplicando agora a lei de Ohm, nós temos 200, que é a diferença de potencial, 1000, que é a resistência, e I é o que nós queremos encontrar. Então, isolando o I, eu terei 200 dividido por 1000, e aí eu chegarei ao valor de 0,2, que também eu posso escrever como 200 miliamperes. Bom, eu espero que essas questões tenham sido claras para eliminar algumas dúvidas que vocês possam ter. Em breve teremos mais vídeos com questões um pouco mais complexas a respeito da lei de Ohm. E eu desejo a todos bons estudos.